Olá, meus irmãos, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Deus abençoe, boa tarde, né? Boa noite, bom dia, sei lá. A hora que estiver aí você me vendo. Deus abençoe grandemente aí a sua vida, a sua família. No nome de Jesus, como você está? Tudo bem? Faz um tempo já que eu não gravo um vídeo, né? Não faço uma live. Na correria da vida, correria dia a dia. Mas eu estou aqui. Vocês aí, que Deus abençoe a todos, tá? Que tem curtido os vídeos, tem comentado aí os vídeos que eu tenho postado do culto, né? Da transmissão do culto da igreja. Talvez você pergunte aí, né? Mas onde que é esta igreja? Uma igreja é aqui em São Sebastião do Paraíso, tá? É a igreja evangélica, Comunidade Unida, aqui de São Sebastião do Paraíso. Aí o endereço da igreja é Avenida Manuel Cândido Filho, 385, aqui no bairro São Sebastião. Tá bom? Então você está sempre vendo aí os cultos, né, nos dias que eu tenho feito as transmissões. E vai lá fazer uma visita. Vai lá, tá bom? Você será bastante bem recebido aí. Que lá é um povo simples, humilde, mas nosso propósito ali é buscar Deus de todo o coração. Deus abençoe aí, você que tem me seguido aí, você que tem, né, orado pela minha vida. Muito obrigado, você que tem orado aí, porque eu sei que tem muitos irmãos aqui, cristãos, né, tem orado pela minha vida, pela minha casa, pela igreja, e eu necessito muito, muito mesmo das tuas orações. Bom, meus irmãos, Deus abençoe a todos aí. Uma ótima tarde para vocês. E eu não posso, né, deixar de terminar esse vídeo, né, antes de deixar uma reflexão aí para você. Mas compartilha aí, compartilha esse vídeo, essa live, porque alguém, né, tá precisando talvez dessa palavra, né, que eu vou passar para você neste momento. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está a sua casa, a sua família, né, o seu trabalho, seja em qualquer área aí. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que Deus, ele conhece teu coração, Ele conhece a sua vida, Ele sabe o que você precisa, porque Deus, Ele é um Deus onipresente, né? Um Deus poderoso, Deus santo, Deus justo, Deus fiel, verdadeiro. Então não desanime, né? Seja qual for o seu problema, não desanime, tá? Porque Deus, ele tem uma grande obra na vida daquele que está perseverando. Deus ele trabalha muito na perseverança, porque Deus ele está sempre nos observando, mas que às vezes você acha que não, ou as pessoas acham que não, mas Ele está sempre nos observando, sempre vendo. E então Ele se agrada muito daquele que persevera, daquele que anda pela fé, aquele que caminha pela fé. Então Deus, ele tem um cuidado muito especial para com essas pessoas, que é aquele que está lutando, aquele que está perseverando na hora da dificuldade, na hora da luta, né? Então você pode vencer, você pode conseguir. Porque o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo para a nossa vida, um grande testemunho para a nossa vida de um cristão. Porque o apóstolo Paulo, ele passava por muitas dificuldades, né? Lutas, mas ele perseverava, prisões, mas ele estava sempre ali glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então isso serve de um combustível para a gente, serve de um ânimo para as nossas vidas. Então ele diz lá, né, na carta aos Filipenses, que ele sabia lidar com a situação da vida dele, porque tinha momento que ele perdia, tinha momento que ele ganhava, né? Então, naquele momento ele estava sabendo lidar com essas situações. E às vezes hoje as pessoas não conseguem lidar nessas dificuldades,
Porque quando vem um momento de dificuldade, meus primeiros pensamentos das pessoas é desistir, né? Largar a mão, parar de ir na igreja, parar de orar, parar de se consagrar, e começa a praticar os hábitos antigos. Mas Deus ele fala para a gente não fazer isso, muito pelo contrário, para a gente perseverar. Perseverar na palavra, perseverar na doutrina, que é a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é o nosso combustível. A palavra de Deus ela é o nosso alimento, né, irmãos? Então, ou seja, Deus se agrada muito. Assim como um atleta, assim como um que está aí correndo, né, para alcançar a vitória, para ter a vitória. Então ele não olha para as dificuldades, ele foca. Então nós devemos focar. O nosso alvo é Cristo, nosso foco é Deus, nosso foco é a salvação, a vida eterna, né? E nessa caminhada de foco, a gente vai conquistando as outras coisas. Então, hoje as pessoas às vezes abandonam a igreja por causa de trabalho, abandona a obra de Deus por causa de trabalho, né? E ao contrário, não é que eu devo abandonar o trabalho, largar de trabalhar para ficar focado só nas coisas de Deus, mas o que quer dizer? É sempre colocando Deus em primeiro lugar, né, irmãos? Sempre colocando Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus fala em Mateus, né? Buscar, se eu não me engano, é Mateus 6, se eu não me engano, buscai primeiro o reino de Deus, a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, seja, hoje que a gente mais vê pessoas desesperadas, ansiosas, inquietas, né? Preocupadas. Claro que a gente deve sim se preocupar com as coisas, mas não se desesperar. Fala, Deus, abre uma porta, Deus me mostra o que está certo, o que está errado. Entendeu? Porque Deus ele é o nosso guia, Deus é o nosso, né? Jesus ele é o caminho. Então, ou seja, Jesus ele é a luz para os nossos caminhos, para o nosso caminho. Então eu digo para você aí neste momento, não desanime não, porque outras pessoas se esperam em você. Então, ou seja, não pule do barco, mesmo que o barco esteja balançando, quase afundando. Mas lembre-se, uma passagem diz que Jesus estava no barco. Então ele está no barco. Foque no seu objetivo, foque, né? Então seja, porque Deus ele fala que a igreja, ela anda pela fé. E andar pela fé não é por aquilo que eu vejo, porque andar pela fé, irmão, é na dificuldade às vezes mesmo, né? Então, ou seja, é aquilo que eu não estou vendo com esses olhos, mas pela minha fé eu creio que vai dar certo, já deu no nome de Jesus, né? Então, ou seja, Deus ele quer que nós focamos, Deus ele quer que nós tenhamos fé, né? Então, ou seja, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós somos errantes, né? Mas só que o Senhor ele quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós lutamos para ser liberto das nossas fraquezas, nos fortalecer em Deus, nos fortalecer em Jesus Cristo. Talvez você está aí do outro lado, né? Passando por uma dificuldade na sua vida, luta ou alguma coisa exterior. Deus ele tem uma obra para você. Entregue o seu caminho para Jesus. Não olhe, não se preocupe se o fulano está errando com Deus, mas foque em Deus, foque no Senhor. Então eu digo para você neste momento, essa reflexão para a tua vida, uma reflexão para o teu coração, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer ali na carta aos Filipenses. Então, ou seja, ele sabia lidar com as suas dificuldades, porque ele colocava Deus em primeiro lugar. Então, ou seja, ele podia vencer o dia ruim, ele podia vencer a luta, ele podia vencer as suas dificuldades. E você, quando vem a dificuldade, você consegue vencer? Você consegue superar isso tudo, né? Ou seja, a fé que você tem em Deus nessas horas que ela deve ser usada, você coloca em ação aquilo que Deus sempre fala, né? Você pode todas as coisas, você pode mesmo, você consegue vencer essa dificuldade, você consegue sim, em nome de Jesus. Ou seja, é uma etapa, é um processo, né? Nós temos que passar, mas isso
é um crescimento, é uma alavancada enorme para as coisas de Deus. Então eu digo para você aí neste momento, né, você que está aí vendo essa live, está vendo ela gravada, Deus, Ele conhece o teu coração, né? Não se esfrie com as coisas de Deus, busque, ore, obedeça o chamado que Deus tem na tua vida, né? Quantas pessoas às vezes têm abandonado o chamado e têm se rendido às coisas deste mundo, né? Então, seja, nós estamos aqui no mundo, ou seja, a palavra de Deus fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, ou seja, tem coisas que eu tenho que me afastar, tem coisas que eu tenho que não fazer, né? A palavra diz renúncia, renunciar. Está difícil? Meu irmão, foque em Deus, persevere em Deus, busque em Deus, porque nós somos mais do que vencedores, tá bem? Então essa reflexão que eu deixo para você, e venha nos fazer uma visita na igreja, aonde eu estou ali dirigindo, para a honra e glória do Senhor, tá? Aqui em São Sebastião do Paraíso, o endereço dela é Avenida Manuel Cândido Filho, número 385, aqui no bairro São Sebastião, tá? E os dias de culto são quarta-feira às 19h30, sexta-feira às 19h30 e domingo às 19 horas. Então venha nos fazer a visita, porque eu quero orar por você, eu quero conversar com você, eu quero segurar a tua mão e falar: Deus te ama, Deus tem uma obra sobre a tua vida. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine para a honra e para a glória do Senhor Jesus.